Nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos o quanto antes. Nossas vontades nem sempre representam aquilo que é saudável, aquilo que é bom de verdade, sabe? Às vezes as nossas vontades são suicidas. O nosso corpo já está cheio de alimento, mas a gente acha que consegue comer mais um pedaço de brigadeiro. Às vezes a gente sabe que já assistiu um filme, um episódio da série, chega de televisão, chega de tela, mas a gente continua. Às vezes a gente sabe que deveria continuar lendo aquele livro que, embora sendo difícil, ele tem algo para nos ensinar. No mínimo, ele pode nos ensinar a ter a paciência de viver o processo, de ler até o final, uma coisa difícil, mas a gente prefere quase sempre ir para o mais fácil, mais rápido, o mais prazeroso. Muitas vezes, nosso desejo está sendo movido por um sentimento de raiva, de ira, de indignação, e ao invés da gente falar com o outro, com tato, com cuidado, com empatia, a gente se permite ser inundado por aquele sentimento intenso, e as nossas palavras são como espadas que cortam o outro, cortam os sentimentos do outro, quando deveríamos dizer não, o outro não tem nada a ver com os meus problemas, não tem por que eu descontar nele ou nela as minhas frustrações. Aprender a dizer não para si mesmo significa amadurecer o suficiente para saber que nós não somos uma fonte 100% confiável, que os nossos sentimentos flertam com aquilo que é mal, com aquilo que faz mal, com aquilo que produz mal. Às vezes o que parece ser direito aos nossos olhos, no final é um caminho de morte. Então, dizer não a si mesmo passa a ser um ato de sobrevivência, de sabedoria, porque o sim é suicida, porque o sim vai nos fazer perder oportunidades incríveis, porque o sim vai destruir a relação, porque o sim vai me fazer perder tempo, porque o sim, embora esse sim seja prazeroso, ele acaba com o meu caráter, ele detona a minha identidade. Esse sim agrega sobre mim uma gama de inseguranças terríveis. Aprender a dizer não é você entender que, dentro da avaliação da maturidade e da imaturidade, nós muitas vezes nos comportamos como verdadeiros bebês. Nós somos infantis no olhar. E aí ficamos assim, admirados, encantados com aquilo que deveríamos desprezar. Especialmente quando vivemos uma vida de escassez, quando temos oportunidade de agarrar algum tipo de bem, de riqueza, muitas vezes não perguntamos os meios, o como chegaremos até lá, se ele é meritório ou não, se ele é puro ou não. E caímos na armadilha de Maquiavel, em que os meios justificam, aliás, os fins justificam os meios. E aí você entra para um Big Brother da vida e você vende até a alma para conseguir o seu primeiro milhão. E aí você está dentro do seu ambiente de trabalho e você derruba e passa a perna em quem quer que seja necessário para conseguir aquela promoção tão desejada. E aí você está se relacionando com alguém e você faz de tudo para que essa pessoa te sirva da maneira como você deseja ser tratado.
nem que esse fazer de tudo signifique pular etapas, atropelar processos e agir como alguém absolutamente autoritarista e abusador. Então veja, dizer não para si mesmo significa admitir que há alguma coisa dentro de nós que flerta com o perigo, que gosta de brincar na beira do abismo. Aquilo que na psicanálise a gente chama de pulsão de morte, nos habita. E porque nos habita, precisamos desconfiar, às vezes, dos nossos pensamentos. Não como admissão de que nós estamos doentes, mentalmente falando, o tempo todo, necessariamente, mas que há alguns deles que são absolutamente dignos de um não com letras maiúsculas. Há pensamentos que me colocam no vitimismo e eu preciso dizer não a esses pensamentos. Não sou vítima. Há pensamentos mesquinhos e egoístas que eu tenho que olhar para eles e dizer um belo não. Eu vou pelo caminho do altruísmo, do entender o outro, do compreender o contexto, de olhar para além. Às vezes os meus pensamentos vão na direção do imediatismo, dos resultados momentâneos, do prazer que eu posso conseguir agora, e eu preciso entender os resultados práticos desses prazeres, porque às vezes o prazer momentâneo não justifica a destruição que aquilo causará a médio e longo prazo. E então eu tenho que dizer não para um prazer momentâneo para eu cortar o problema pela raiz e impedir que isso se desenvolva, que isso cresça. Eu preciso entender que às vezes não apenas sou egoísta, imediatista, penso apenas em mim mesmo, mas muitas vezes eu prefiro a preguiça, a resignação, a estagnação do que o esforço. Às vezes eu prefiro ficar adiando as decisões do que sentar e lidar com aquilo que é complexo, que é difícil, que é sofrível. Quando, na verdade, eu tenho que dizer não para a minha ideia de continuar adiando o processo. Eu tenho que encarar os meus monstros, eu tenho que encarar os meus gigantes, os meus fantasmas, o quanto antes. E, às vezes, os fantasmas dos quais eu fujo é a minha história. É o que aconteceu no passado. São os traumas que estão instalados em mim, que muitas vezes prefiro sublimar e substituir aquilo por alguma coisa que me aliene, do que tratar daquilo e me libertar daquilo da maneira mais positiva e saudável possível. Mas enquanto eu não disser não para a minha covardia, eu vou permanecer assim, guiado por essas pulsões e por essas forças inconscientes que moldam o meu dia, minha rotina, que me causam sofrimento, estafa mental, angústia, depressão. E aí eu prefiro ir jogando para debaixo do tapete do que dizer, essa é a minha história, vou encarar os meus monstros. Eu vou sentar diante de um terapeuta e vou tratar de cada uma das questões que me magoam, que me angustiam, que estão aqui dentro em forma de ressentimento. E porque é doloroso, eu decidi inconscientemente esconder e até esquecer. E eu vou ter que narrar a minha história ponto por ponto para ir trazendo esses pontos cegos de novo para a experiência da consciência. E a partir daí, lidar com o que é dolorido. Primeiro, aceitando a dor conforme ela vem
e depois ressignificando cada uma delas. Eu não consigo conceber uma vida de liberdade se não for uma vida em que nós temos a capacidade de dizer não. Tem gente que pensa que liberdade é outra coisa. Liberdade é dizer sim para tudo. É dizer sim para todos os desejos. É ser capaz de furar todos os bloqueios, de quebrar todas as regras, de vencer todos os limites sociais. Esse sim é livre. Ele passa o sinal vermelho, ele xinga a vovozinha, ele fala o que dá na telha. Esse sim é um ser humano livre. Não, ele é escravo da sua suposta liberdade. Ser humano livre de verdade não é aquele que dá vazão a todas as suas pulsões, que bebe todas, que transa com todo mundo. Livre é aquele capaz de dizer não para os seus desejos por um valor maior, por um valor superior. Jesus, por exemplo, era um ser humano livre. Porque sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se tornando servo. E como servo, indo para a cruz. Você acha que um ser humano livre é aquele que dá vazão a todos os seus desejos egoístas e faz eles serem realizados, mesmo que isso o mate? Não, esse é um coitado que não entendeu nada da vida e não entendeu nada de liberdade. Liberdade é eu querer uma coisa que eu sei que me faz mal e eu ser capaz de dizer, hoje não.